Em 1500, os portugueses chegaram aqui, no que hoje a gente conhece como Brasil. Só que em vez de fincar bandeira, construir cidades e tudo mais, eles esperaram. Pois é, esperaram por 30 longos anos. Nessa análise, a gente vai mergulhar nesse mistério e entender como essa pausa de 3 décadas acabou moldando o comecinho da história do nosso país. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Por que esperar 30 anos? Se a Terra era nova, cheia de potencial, por que Portugal demorou tanto para dizer: ok, isso aqui é nosso de verdade? Vamos investigar isso juntos. Para a gente entender essa demora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E o mais importante, entender o que realmente estava na cabeça de Portugal naquela época. E olha só, a resposta não estava aqui no Ocidente, mas sim lá do outro lado do mundo. No finalzinho do século XV, a grande corrida do ouro não era pelo ouro. Era pelas especiarias das Índias, pimenta, cravo, canela. Isso valia uma fortuna na Europa. Em 1498, Vasco da Gama conseguiu o feito de abrir essa rota marítima para a Índia, o que foi, assim, o negócio do século para a coroa portuguesa. Então, quando a frota de Cabral esbarrou no Brasil em 1500, foi literalmente um desvio na rota. O destino final era Calicut, na Índia. Essa nova terra era só uma parada bem inesperada no meio do caminho. E as primeiras impressões dessa terra? Bem, elas foram registradas por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota. Na famosa carta que ele mandou para o rei, ele descreve a visão do Monte Pascoal com uma mistura de surpresa, de admiração. A terra foi batizada ali de Terra da Vera Cruz, um nome que já mostra de cara a força da fé católica nessa expansão toda de Portugal. Tá, o foco era nas Índias, a gente já entendeu. Mas e se tivesse um ourozinho por aqui? A esperança de achar riqueza fácil e rápida nunca morria. Até porque a Espanha, ali do lado, já estava tirando ouro e prata aos montes de suas colônias. Então, claro, os portugueses deram aquela boa vasculhada na nova terra. Mas, nada, nenhuma pista de metais preciosos. Essa decepção só serviu para reforçar a ideia. Vamos focar no que está dando dinheiro de verdade, que é o comércio com o Oriente. Ok, sem ouro à vista. A pergunta então era: será que essa terra tem alguma coisa para oferecer? A resposta estava bem escondida no meio da Mata Atlântica e, curiosamente, acabaria dando um nome ao país. Era o pau-brasil. A madeira em si não era lá essas coisas para construção. O valor dela estava em outra coisa, algo muito, mas muito cobiçado, um corante de um vermelho super intenso. Numa Europa onde a cor da roupa mostrava quem era rico e poderoso, ter um tecido tingido de vermelho era um luxo absurdo. E assim, o pau-brasil se tornou o primeiro grande produto de exportação do Brasil. Legal, mas quem ia cortar e carregar essa madeira toda? Os portugueses não tinham gente para isso. A solução foi o que a gente chama de escambo, um sistema de troca com os povos nativos. Os indígenas, que conheciam a floresta como a palma da mão, faziam todo o trabalho pesado. Em troca, eles recebiam coisas que, para eles, eram super novidade e bem úteis: facas de metal, machados, espelhos. Era uma relação de conveniência, claro, mas que já dava um sinal da exploração que viria pela frente. E esse processo todo mostra uma coisa fundamental. A exploração do pau-brasil dependia 100% do trabalho dos indígenas. Sem eles, o negócio simplesmente não rolava. Os portugueses, nessa fase, agiam muito mais como comerciantes do que como colonizadores. Eles só chegavam na costa, pegavam a madeira que já estava lá, cortada e empilhada, e levavam embora. E para organizar esse comércio, os portugueses criaram as feitorias. A primeira foi lá em Cabo Frio, por volta de 1504. Mas olha, não vamos confundir as coisas. Não eram cidades nem vilas. Eram basicamente uns postos comerciais fortificados que serviam de armazém e de ponto de defesa. A presença portuguesa era mínima, só uns pontinhos no litoral. Era uma ocupação mais simbólica do que qualquer outra coisa. Esse sisteminha de exploração bem light funcionou por umas 3 décadas. Mas, lá por 1530, o cenário todo mudou. E mudou de um jeito bem drástico. 2 fatores principais fizeram Portugal repensar tudo e finalmente olhar para o Brasil com outros olhos. A situação pode ser resumida assim. Primeiro, o comércio com as Índias, que era a galinha dos ovos de ouro, começou a dar problema. O lucro caiu. Segundo, essa aparente falta de interesse de Portugal no Brasil começou a atrair olhares de outras potências europeias. Aquela terra de ninguém estava prestes a virar uma área de disputa. E a principal ameaça vinha da França.
Corsários, comerciantes, os franceses simplesmente invadiam a costa, negociavam para o Brasil direto com os indígenas e ainda por cima atacavam os navios portugueses. O recado era bem claro. Essa política de ter só mais feitorias na praia não ia funcionar mais. Era ocupar de verdade ou perder o território para sempre. Então, pressionada pela queda nos lucros no Oriente e por essa ameaça crescendo aqui no Ocidente, a coroa portuguesa tomou uma decisão que iria selar o destino do Brasil. O ano de 1530 é o marco do fim da espera. A política de só explorar a costa foi deixada de lado para dar lugar a um projeto sério, sistemático de colonização. A história do Brasil como colônia estava finalmente começando. O ciclo do pau-brasil, a essa altura, já não era mais tão lucrativo. Para garantir lucros a longo prazo e principalmente ocupar o território de verdade, Portugal apostou num produto que já conhecia bem de outras colônias, a cana-de-açúcar. O açúcar, o tal ouro branco, tinha um mercado garantido na Europa e, o mais importante, exigia a criação de uma estrutura permanente aqui. E assim, o Brasil foi moldado desde o seu nascimento como uma colônia de exploração. O que isso quer dizer? Que toda a estrutura, seja econômica, social ou política, foi organizada com um único objetivo: gerar riqueza para Portugal. O interesse da colônia em si, bom, esse ficava sempre em segundo plano. Para dar o pontapé inicial nessa ocupação, em 1534, a coroa criou o sistema de capitanias hereditárias. Basicamente, pegaram um imenso território e dividiram em faixas de terra gigantescas que foram entregues a nobres portugueses, os donatários. A missão deles era colonizar, plantar açúcar e defender a terra, tudo com o próprio dinheiro. Foi quase uma terceirização da colonização, a formalização de que, agora sim, Portugal era o dono do Brasil. E assim a gente vê que essa espera de 30 anos não foi um tempo perdido. Pelo contrário, foi fundamental para definir como a colonização do Brasil aconteceria. A prioridade no Oriente e a necessidade de ocupar a terra para não perdê-la acabaram criando um país voltado para a exportação, totalmente dependente de Portugal. E fica a reflexão. Como seria o Brasil hoje se lá em 1500 os portugueses tivessem encontrado as montanhas de ouro que tanto procuraram?